Nosso garoto Ilma começa a história falando sobre um encontro que mudou sua vida com um lodo metálico. E aqui vem o flashback. Meu veludo está lá, olhando para uma bola preta rara, sem ter ideia de nada. Enquanto isso, as notícias explodem com a aparência de uma nova masmorra enorme, montando toda a cena. Ilma, nossa prota do instituto, é jogada no sofá, passando olímpica do caos. Ele está vendo um influenciador com dreadlocks, que eu vou chamar de Dumbostreon, fazendo seu choro. Dungeanston está flagendo em uma masmorra de neve, apontando monstros como se estivesse em uma excursão escolar. E esse palhaço vai e fulmina um monstro com Thunder Magic apenas para mostrar ao vivo. Obviamente, o monstro libera uma joia mágica rara porque o destino desse tipo está completamente quebrado. Ilma está no sofá, queimando inveja. Enquanto o fluxo me presume como é fácil ganhar dinheiro, nosso garoto é que fuma, pensando que toda a indústria da masmorra é uma piada. Eles liberam a lição rápida de que as joias mágicas são basicamente cortes de monstros, a base dessa economia doente. Ilma continua a contornar o poste que mastiga, amargo porque apenas alguns bastardos sortudos podem ser alinhados com isso. E quem são os vencedores? Influenciadores, lacaios do governo e grandes corporações. Que surpresa! Nosso menino ainda está deitado no sofá, reclamando de como é injusto para um ninguém como ele. Seu partido de alto pitch é interrompido por latidos sérios, atingindo-o por sua emoção. Seu cachorro, Monsu. Uma besta é feita, e Ilma finalmente sai da bunda para ver o que acontece. A primeira coisa que ele pensa é que alguém entrou em casa porque, é claro, seu dia não poderia ficar mais estranho. Ele segue em seus dramas, pensando em como nada corre bem, mesmo com seus crocs. Está tendo uma crise existencial completa no quintal. Com uma camisa que já chora de ironia. E de repente, Sais encontra um orifício de roteiro literal em seu jardim, prestes a mudar tudo. Ilma pega uma lanterna para investigar enquanto seu cachorro Muzu supervisiona como um capataz de miniatura. O cara continua com a camiseta irônica de TCW enquanto questiona a caverna aleatória em seu pátio. Ele entra na intuição de que ainda existe um Mapache e não um dispositivo narrativo inteiro. E aí está, a bola preta do destino olhando para aqueles olhos mortos sem alma. A primeira pergunta brilhante de Ilma para a criatura misteriosa é basicamente: o que diabos é você? Recome para casa para Goblin. Comparando uma foto de um lodo normal com o esquisito de seu pátio. O wiki do Monster confirma que os nais normais são coloridos e macios, não emo e metálicos como seu novo amigo. Investigue mais e descubra que é um lodo metálico super raro. Basicamente, uma criptografia nos Estados Unidos. Então o wiki libera a bomba. Ninguém jamais derrotou um, e o cérebro do meu menino corta de repente. Mas, é claro, seu interior, Jate, pula no ataque, tentando subtrair a importância ao seu destino absurdo, chamando a masmorra de uma simples colisão glorificada. Ilma ainda está ligado ao celular, convencendo que ter uma masmorra literal no pátio não é tanto. Pense que apenas idiotas curiosos entrariam. Que é um tremendo nível de forestedoing para estupidez. E ao momento exato em que seu cérebro conecta monstro imbatível com um prêmio de gordura. Ele olha novamente para a serpentina de Dom Gion, que ainda está falando sobre como o trabalho é perigoso. Que palhaço! Em seguida, a serpentina mostra o prêmio em dinheiro, gemas mágicas que valem milhões, e a glândula da ganância do nosso garoto é ativada. A Dungeon Freamer termina dizendo que é um sonho tornado realidade. Ilma já está viciado. Meu veludo pega um martelo, pronto para viver a ironia de sua camiseta tech. Ele mesmo se exanta. Acreditando que pode encurralar essa coisa supostamente inofensiva, mas imbatível. Ilma dá um martelo e as esquinas finas no plano da matriz como se nada. Ele agora está sendo humilhado por uma bola de metal que salta. Gritando como uma criança. Descubra que seu martelo é tão útil quanto um macarrão molhado contra esse bug. O lodo está farto de um cabeçalho e coloca um cabeçalho que o envia para o outro lado. E agora ele está com uma bolsa de gelo na cabeça, porque é claro, ele volta ao sofá, depois de ser espancado por uma bola de metal. Ele está novamente no Google, tentando entender como um monstro de nível 1 ridicularizou. Ele avisa seu cachorro Mizazu sobre a besta selvagem que apenas espancou. O wiki diz que os slings são fracos e nosso garoto diz que é uma história pura. Leia as estatísticas oficiais que estão claramente gasosas sobre o que acabou de destruir a vida. Então ele descobre que sua masmorra é apenas um buraco glorificado e que, para verdadeiros perigos, a mágica é necessária.
E a realidade avassaladora chega. É uma norma sem mágica que acabou de procurar uma luta que não pode vencer. E uma tem um momento de galáxia pensando que o fogo poderia ser a fraqueza do lodo. Imediatamente ele se duvida de lembrar que é um Pringo sem mágica ou habilidades, mas as peças se encaixam, não precisam de mágica para cometer um fogo que meu veludo atrai uma tocha de churrasco. Pronto para a segunda rodada com sua camisa irônica ainda colocada. Agora ele tenta ser tático, aproximando-se do lodo como se fosse um jogador profissional. O lodo continua a se esquivar e uma chuta novamente como uma criança. Então o lodo decide que o maldito motorista de gás é suficiente e atingido. E bum, nosso garoto explode com seu próprio plano de pacotilhas. E uma termina no chão, quebrado depois de comer sua segunda derrota contra um monstro de nível 1. É oficialmente rendido e decide cobrir o buraco e se mover do problema. Agora ele reclama que terá que chamar a polícia para o que o deixou empoeirado. Ele está afundado em seus sentimentos, desejando nunca ter surgido do sofá ou encontrou sua conta de dor. O protagonista de Fulemo fica, chorando sobre como nada em sua vida já correu bem. E há a solução, algumas tábuas de madeira para cobrir o orifício de roteiro literal em seu jardim. Problema resolvido, nosso menino fica olhando pela janela. Casar com as duas derrotas que lhe deram uma bola de chiclete de metal, mas mesmo depois de perder o dobro, ele não pode deixá-lo ir se perguntando por que ele ainda está obcecado e tão fácil o idiota se levanta novamente. Pesquisando sua próxima ideia terrível. Sua nova teoria da galáxia é que um spray anti-homem servirá um lodo metálico. Por que razões? Mipana orgulhosamente traz sua nova arma para a terceira rodada, um barco de spray de refrigerante. Isso já está sentado. Está combinando suas duas falhas anteriores, congelando-as e depois queimando-as. Este idiota agora acredita que é físico. Um discurso dramático é marcado se isso falha. Deixo, que é a maior mentira que ele disse ao longo do dia. E uma retorna à terceira rodada, em pé no buraco como se fosse uma batalha final épica. Ele percebe que o lodo é caseiro, forçando-o a entrar no solavanco glorificado que ele havia criticado tanto. Ele tem um momento de dúvida antes de se jogar na caverna com o bug que já o humilhou 2 vezes. Agora ele está lá dentro, cara a cara com a bola de metal, com sua combinação mestre para congelar e queimar. Inicia o plano pulverizando o lodo com spray de refrigerante, que é basicamente um inseto Sigtec. E uma fica genuinamente surpreso que a primeira parte de seu experimento surrado funcione. E, é claro, o barco explode porque esse tolo não leu o rótulo de gás inflamável. Milagro sobrevive sua própria estupidez e acredita que ele tem sorte de que o gás esteja preso no coevita. E uma acha que o truque finalmente decifrou. Gritar que seu plano funciona enquanto o lodo começa a quebrar. Veja seu martelo da primeira rodada, pronto para dar o golpe final. Mipana vai para a estocada definitiva, finalmente tentando viver de acordo com sua camisa idonica. E não é uma piada, a bola metálica rachaduras e são peças. Nosso menino não acredita que seu plano de galáxia não tenha explodido novamente. Mas é claro, afinal, não há joia mágica. Ele comeu 3 derrotas por absolutamente nada. Tente se auto-terem, agindo como se a vitória moral fosse suficiente, mas todos sabemos que isso está ferido. E uma declara sua luta feroz terminada e decide cobrir o buraco com papelão. O narrador não libera um que acreditava, porque os problemas desse idiota nunca terminam. Na manhã seguinte, Miss Azul latia novamente como se o mundo acabasse. Sua mãe o envia para ver o que acontece com o cachorro, começando o próximo capítulo de seu sofrimento. E uma descobre que seu cão é feito novamente pelo buraco coberto. E adivinhe, a bola de metal que lhe deu 3 batidas está de volta para mais. Cortamos uma organização de pesquisa sofisticada em Israel porque a trama já se tornou global e conhecemos nosso novo guapito, o professor Fouri, que é concebido demais para ser um cara legal. Alguém o chama enquanto cegamente está ocupado admirando seu próprio reflexo. Seu assistente, Clark, tem que ouvi-lo liberar poesia em uma rocha antiga. O professor Fouri está jogando um tablet de pedra da masmorra mais profunda do mundo. Um sorriso de psicopata sai, pronto para liberar o folclore apocalíptico. Ele está criando uma profecia sobre um rei monstro que terminará o mundo. Qualquer um, vá. E voltamos à cidade com uma Y. O que provavelmente significa que Ilma bateu um pé. Nosso menino está de volta ao seu estado de culpa, irritado e farto de tudo. Ele está a caminho da escola com o cérebro em loop, repetindo Slim como um álbum listrado. Eles emboscam no caminho para as aulas porque, é claro, seu dia não poderia ser normal. E conhecemos o amigo da infância, menina do The Pet, que já o está trolando por ser espasmódico. Pet Girl o incomoda porque ele fica nervoso.
Amigo clássico de infância. Ele diz a ele que chegou cedo porque lutar com uma bola de metal é um ótimo despertador. Nosso garoto tenta esfriar, mas tem a aparência perdida de alguém que já lutou com um buraco. Pettigrew começa a pedir outro amigo, preparando o próximo lote de dano emocional. Ele diz que a palavra masmorra e nosso garoto vem um flashback completo de suas recentes derrotas. E o leilão, seu amigo quer ser um explorador de masmorras, exatamente o que Ilma estava criticando. Nosso garoto continua com o chapéu para a moda das masmorras, enquanto uma garota do pet tenta explicar que não é apenas uma maneira passageira. Ela o coloca no lugar, basicamente chamando-o de eremita ignorante por não saber nada sobre isso. E aí você vê o rosto de um homem cujo mundo de Jate está desmoronando em tempo real. Ela libera senhores sobre masmorras de cura e o cérebro chibi do meu menino apenas pensa: eu continuo odiando. E então solte a bomba existencial, perguntando ao nosso garoto sem objetivo quais são seus planos para o futuro. Seu cérebro começa a carregar, percebendo que ele não tem ideia de como o mundo funciona agora. Ela exagera a sua outra amiga porque já tem uma vida levantada, que é basicamente um assado disfarçado para Ilma. Nosso menino tenta se tornar o misterioso, agindo como se ele tivesse um plano diretor secreto, mas todos sabemos que ele não o possui. Temos um rápido tutorial de bichos de pelúcia, explicando que os monstros reaparecem porque a lógica de videogame, e o leilão, as joias mágicas têm uma probabilidade de queda de 1%, o que explica por que é uma farmagem infernal. Nosso garoto Ilma percebe que a bola de metal reaparece, transformando sua derrota única em uma assinatura diária da dor. Meu veludo velado começa a fazer as contas da gacha, pensando que 1% significa uma queda garantida após 100 tentativas. Pobre. E tão fácil, a glândula ganância é ativada novamente, sonhando em se tornar um milionário graças a esta bola de metal glorificada. Esse idiota já está planejando sua aposentadoria, sem perceber que há 37% de chance de que nada caia mesmo após 100 tentativas. Flabaca Guel do remendo e aguardando sua amiga, que cegamente tem um. Ilma está convencido de ter encontrado um truque de vida, ignorando completamente as 3 derrotas que já lhe deram essa coisa. Mipana comemora com seu martelo de confiança, sem ter uma ideia de que seu esquema de ficar rico se torne lentamente. O narrador libera um vindo do Uforazo, porque todos sabemos que isso vai dar errado. E a assembleia de nosso garoto chega, recebendo absolutamente nada, batendo na mesma bola de metal dia após dia. Ilma é tiltado no chão porque os deuses da gacha o abandonaram. Sem joias, apenas dor. Nosso menino entra em crise financeira, percebendo que seu esquema de ficar rico o está deixando em falência. O Daily Farmil já o quebrou completamente e meu corredor derrotado. Ele tem um colapso total enquanto seu cachorro Mamazo tenta lamber o sal do rosto. E de repente, ele entra em uma rampa de energia do protagonista. Por isso, é claro, ele dá todo o mérito do cachorro, que provavelmente apenas se pergunta por que seu rosto conhece tão salgado. Ele retorna às suas vibrações, romantizando seu sofrimento por um prêmio milionário que nem sequer olha. Ele está tão envolvido na rotina que agora procura a equipe de Monster Hunter em oferta. Sua intensa casa de cupons é interrompida por uma voz do passado e é um flashback da questão existencial da garota do pet, que ainda vive em sua cabeça pagando aluguel. Nosso garoto olha para as decisões de sua vida na loja de ferragens, com uma cara morta dentro. Ele continua na época, admitindo que não tem ideia de seu próprio futuro. Ele está tendo uma crise existencial total enquanto olha para seus crocs. Um momento verdadeiro para tocar em fundo. Vamos a um conjunto dramático de salto temporário, porque seu sofrimento é aparentemente da estação. E voltamos para a escola com uma garota do remendo, para a qual Ilma chama o diabo apenas para cumprimentá-lo. Meu veludo velado percebe que é o dia dos namorados e se torna amargo, como se fosse muito legal para chocolate e felicidade. Tente fazer com que o indiferente peça seus chocolates, mas todos sabemos o que um esmagamento aguarda. Ela oferece a ele, e esse idiota diz não, fingindo que ela não gosta de doces. E então é instantaneamente, admitindo que eles amam. Este homem tem a espinha dorsal de um macarrão molhado. Lucy Pettigrew, que quer entrar no negócio de masmorras, lembrando a Ilma seus próprios fracassos. Ele pergunta se está interessado. E nosso filho nega tão forte que ele mostra quilômetros que está mentindo. Pettigrew menciona a outra garota. E o cérebro de Ilma faz uma tela azul ao processar a pergunta. Ela libera só assumir, um assado de baixo perfil sobre sua última popularidade e depois sai, deixando nosso garoto em plena crise existencial no meio do salão.
Depois da aula, meu veludo ainda está privado, tentando se esgueirar antes de ter que lidar com mais sentimentos. A campainha toca, fechando oficialmente outro dia de sofrimento e falta de jeito social. E uma vaga sem rumo afundou em seu saco após o ataque emocional da manhã. E de repente, SAS, eles o emboscam com um teto na bunda, porque seu dia não era raro o suficiente. Ela é uma garota do remendo novamente, o que basicamente admite que o agrediu porque ele tentou evitá-la. Meu veludo cotelê se rende instantaneamente, confessando que eu só estava roubando como um fluxo na esperança de vê-la. Ela oferece chocolates com danos emocionais extras, chamando seu perdedor sem amigos. A Pet Girl encurralá-lo, exigindo ver os outros chocolates que ele supostamente tem. Meu veludo é forçado a lançar um agradecimento como se machuque fisicamente. Tente salvar a dignidade com uma mentira patética, dizendo que ele recebeu outros chocolates, e uma garota do remendo ri em seu rosto porque sabe que está solitário. Ela sai, deixando-o marinar na derrota social que acabou de ser comida. Mas ele espera, ele se vira e fica sério porque os danos emocionais não terminam. O minúsculo cérebro de Ilma finalmente conecta as peças, perguntando por que ele recebeu pena de chocolate e seu amigo popular no Pet Girl lança um óbvio, como se tivesse que entender a lógica feminina. Ela explica sua lógica de amizade com pena. Você tem que manter seu equilíbrio para o seu amigo perdedor. Aos. Salto temporário dramático porque nosso menino precisa a noite toda para processar tão amigável. Ilma está perdendo a cabeça com o equilíbrio, pronto para baixar sua raiva contra a bola de metal. Mipana retorna ao buraco gritando o nome da garota do remendo como se fosse a origem de sua vilania. Faço download de toda a sua frustração romântica contra o lodo metálico, dando-lhe uma batida brutal e, após sua birra, está totalmente exausto, de pé no corpo metálico. Ilma retorna ao seu modo emo padrão, reclamando de quão miserável é sua vida mesmo após uma vitória. Mas espere, os pedaços de Slim começam a fazer um voodoo estranho e nosso garoto se olha, sem entender nada. Os restos do lodo estão festejando o rave e o cérebro de Ilma está carregando enquanto processando o show de luzes. E não é uma piada, uma joia mágica se materializa do nada. Ele finalmente conseguiu o rascunho de 1% da gacha. O narrador libera a bomba. Isso levou 181 dias. Meu veludo desperdiçou meio ano de sua vida nisso. Ilma está perdendo a cabeça, comemorando como se tivesse vencido a loteria e não apenas uma rocha. Ele abraça seu prêmio como se tivesse acabado de ganhar o Super Bowl depois de 101 dias de pura dor. Admire seu tesouro. A única rocha que ele recebeu depois de 6 meses recebendo bolas diárias. Esse idiota já está gastando seu milhão, planejando uma festa de aposentadoria e um banquete para Mamazo. O trem já descarrilou quando ele examina sua suposta joia milionária. Nosso menino começa a se perguntar por que sua joia de 1 milhão parece um pedaço de cascalho do caminho de entrada. Gobre novamente porque sua joia parece mais um pedaço de minério de ferro. O Wiki lança o folclore, seu solavanco é uma masmorra preta, a versão de imitação e a razão pela qual eles não são populares é porque não são populares. Obrigado, Capitão Óbvio. Acontece que libera Mena, que é basicamente um suplemento de ginástica com um sucesso por 100. E o leilão, seu meio ano de grind por 1 milhão acaba avaliado em Calderila. Nosso menino fica de bruços na cama, em um duelo de olhares com a rocha inútil, na qual perdeu meio ano. Mipana finalmente processa que sua masmorra é a versão barata ao 100. Ilma retorna ao seu modo padrão, deitado na cama, reclamando de ser arruinado e ser patético. Ele faz contas e percebe que passou 5 meses de sua vida em um animal de estimação de pedra glorificado. Flabaca Girl do Pet, lembrando que ele está prestes a estar no ano passado com planos de vida zero. Ilma Rueda em seu próprio fracasso, marcando na derrota de meio ano. Ele admite que sabia que era uma farsa, mas ainda desperdiçou sua vida nela, um novo nível de assalto automático. E de repente a ansiedade entra nele, lembrando-se de algo que o afundará ainda mais. Flabaca Girl do Pet Pipe para seu outro amigo, que não é um buraco profissional de baixes. Nosso menino se coloca no modo chibi, tentando se convencer a não comparar com o sucesso de seu amigo. Ele tenta ter um momento dramático que passei página, mas seu cachorro já está latindo através da sequência. Ilma tenta dizer ao cachorro que a missão diária foi cancelada, mas Mamazu sabe que a rotina nunca pare como relógio. O latido do fracasso agora é o seu despertador diário de sofrimento. Meu veludo cotelê bocejando, convencido de que seu brilhante plano de lançar o buraco funcionou. O buraco disse-na e foi atualizado para Pedrusco. Porque sim, o cérebro de Ilma finalmente carrega as notas do Pet, percebendo que sua masmorra de buraco tem um cronômetro de reinício diário.
Agora ore para que seu cão ignore a bola reaparecida, aceitando oficialmente sua nova vida patética. Tente agarrar seu cachorro e fugir de seus problemas. Mas Mamazo está comprometido com o papel. E agora os vizinhos estão chateados, forçando-o a retomar sua rotina diária de vergonha e fracasso. Nosso menino já está quebrado pela rotina de ser humilhado por uma bola metálica responsável. Ele está novamente no chão, reclamando que ele é covarde demais para chamar a polícia por seu próprio solavanco. Meu veludo agora tem um momento íntimo com a rocha inútil, na qual perdeu meio ano. Ele literalmente culpa a rocha de seus problemas, como se tivesse escolhido ser a versão barata de uma joia. E a próxima ideia terrível vem: se você não pode vender a rocha amaldiçoada, por que não a come? Ele ainda era para um tutorial do TubeTube. Você pode obter pedras mágicas de engolir pedras. O tutorial libera impressão pequena. Você precisa de um índice de mana alto ou só estará comendo cascalho. Mipana descobre que você faz maná matar monstros, e seu cérebro começa a tornar a matemática muito otimista. Ele pensa que seus 182 dias sendo humilhados por uma bola de metal significa que ele é um homem de mana. Descubra que você pode comprar um medidor de maná e posa com um secador de cabelo como se eu tivesse um stop. Meu veludo é gasto 100 perus em um secador de mana de segunda mão. Um grande investimento para alguém arruinado. Nosso menino está pronto para escanear sua rocha inútil com sua nova secadora, esperando por números lendários. E ele não tem absolutamente nada. Somente o som de seu próprio fracasso ressoando na sala. Mipana executa imediatamente o balcão de suporte da loja porque é claramente culpa da máquina, não dele. Ilma já está à beira de um colapso, exigindo que o dependente verifique seu brinquedo quebrado de 100 perus. Ele está convencido de que foi enganado porque seu ego não pode aceitar a verdade sobre sua rocha. O dependente retorna 5 minutos depois e o libera. Não, funciona bem. Aquele que é bobo é você. Meu veludo velado desenha joias realmente mágicas para flexionar, testando que a máquina funciona e que a rocha de Ilma é pura cascalho. O dependente pergunta a ele o que mediu, e o cérebro de nosso garoto faz um sino azul quando a máquina marca um 0 muito gordo. Agora, o dependente aponta para o próprio secador de mana, cegamente para ver se ele tem uma pontuação negativa de mana. Ilma admite que ele mediu uma mágica e o dependente confirma calmamente que nada vale. A última tentativa de Ilma de salvar seu orgulho é perguntar se seu próprio homem é 0, porque as derrotas não param. O dependente libera o discurso do senhor: você é um idiota, pronto para destruir toda a sua visão do mundo. Meu veludo velado tenta mostrar suas mais de 100 mortes para um lodo de meia forte, o que é simplesmente patético. E o dependente explica que matar slings de Xixinabo não dá uma pitada de maná. Aos, nosso menino está em um balanço de duelo, chorando pelos $100 jogados enquanto os pássaros literalmente o chamam de idiota. Ainda está em negação, reclamando que meio ano de farmil não poderia ter dado progresso 0. Então ele percebe que seu plano mestre de comer a rocha só terminaria a merda de um trono metálico. Ele encontra um folheto aleatório no lixo, porque agora sua vida literalmente guia o lixo. O folheto é uma masmorra que oferece leituras livres de maná e seu último neurônio aparece. De repente, nosso garoto tem um novo propósito. Gritando como se o Santo Graal tivesse encontrado. Ilma chega a instalações de masmorras reais, prontas para destruir profissionalmente as ilusões. Ele tem que pagar 8 perus apenas para saber que ele é um pringiado sem magia. As derrotas começam a deixar caras. Entramos na sala de medição de maná, o escritório oficial para destruir os sonhos de aspirantes a protagonistas. Ilma está suando mares e aguardando o medidor preciso como se ele encontrasse uma mana mágica que ele não tem. Continue furioso com os $100, convencido de que desta vez será diferente. Soiler, não será. Meu veludo velado marca um monólogo dramático, xingando que seu dinheiro jogado não será em vão. Doce criança de verão. E os resultados chegam, um gigante boletim de zeros, todo aquele farmil para absolutamente nada. O dependente vaidoso confirma, torcendo a faca dizendo que a máquina é muito precisa para estar errado. E aí está, a lenta caminhada de um homem que acabou de perceber que meio ano de fazenda era uma completa perda de tempo. A equipe de masmorra literalmente ri dele, chamando-o de outro novato que foi humilhado pelos mapas de nível 1. O dependente concebido é pensar em quão patéticos são todos os agricultores slings. E seu trem pensante descarrila quando ouviu a máquina tendo um colapso. A máquina milionária Mená agora é um triturador glorificado que se torna completamente louco. O dependente e seu parceiro enlouquecem enquanto seu brinquedo caro começa a cuspir os resultados de Ilma.
O pânico da equipe sai da sua máquina, sem perceber que eles acabaram de medir um deus secreto. Enquanto isso, nosso garoto faz sua caminhada de vergonha, chorando sobre o papel que o certifica como perdedor. Meu veludo velado olha para o seu boletim cheio de derrotas, lamentando a morte de seu único sonho verdadeiro. Ilma entra em uma crise existencial total, percebendo que meio ano de farmeu valeu a pena absolutamente qualquer coisa. Após sua festa de alto pitch, nosso garoto percebe que ele está bem em frente à verdadeira masmorra azul. E com a brilhante lógica de um homem que não tem nada a perder, ele decide ir ao seu inferno pessoal. O cérebro de Ilma curto-circuita quando ele percebe que seu depósito de traseiro é a versão de tudo que sobe uma masmorra real. Um trabalhador dá a conversa sobre a segurança e nosso garoto está ali como um turista perdido e a verdadeira masmorra azul que faz com que seu solavanco caseiro pareça um buraco simples que meu veludo cotelê entra em crise existencial em uma ponte. Percebendo quão pequeno é seu mundo de falhas. O trabalhador o vê e o cataloga instantaneamente como um novato perdedor. Tente tranquilizá-lo dizendo que o nível do tutorial é seguro, mas ele já tem traumas de sua guerra com a bola de metal. Então ele o libertou. Você trouxe uma arma, certo? E seu cérebro novamente faz captura de tela azul. Ela coloca seu sorriso de ó, pobre criança boba. Sabendo que nosso garoto veio completamente desarmado, ele admite que está sem armas, lembrando as armas que ele ignorou com a máquina de fraude que ela comprou. Dá a ele uma arma emprestada pela pena. Inipana é choque demais para processar caridade. A trabalhadora lhe dá o kit de aluguel, mostrando suas armas que ela não pode pagar ou sonhar em ter. Você precisa assinar um documento, cegamente para não exigir quando você o esmaga um mapa do tutorial. Obviamente, esse idiota escolhe outro martelo porque sua única estratégia bem-sucedida em 180 if em um dia é tudo que ele sabe. Nosso garoto já reclama do cardio, pedindo um elevador em masmorra fantástica. Finalmente chega ao fundo, pensando que você verá uma ação real e não apenas um alpinista disfarçado de masmorra. O nível do tutorial possui portas de pôster e automática, fazendo com que seu buraco caseiro pareça ainda mais patético. O cérebro do meu veludo circuitos de veludo quando visto que uma masmorra de verdade não é apenas um buraco com uma bola dentro. Ele está procurando ruínas reais. Uma melhoria maciça em relação às paredes da Terra em sua área traseira. Tem um momento de galáxia, questionando a física de uma masmorra mágica como se fosse Neil deGrasse Tyson. E a grande revelação vem, o perigoso primeiro andar é apenas uma armadilha turística lotada de outros perdedores. Nosso garoto Ilma percebe que ele é o único idiota que veio sem um grupo para o partido de Dungeone. Todos caçam monstros e ele está lá como se estivesse esperando sua mãe o buscar. Outro cara reclama que a masmorra está sobrecarregada e Ilma provavelmente estranha o seu inferno particular. E um nível selvagem aparece. O primeiro monstro real que vê que não é uma emese de metal. Nosso menino está muito empolgado com o modo básico, como se tivesse encontrado um Pokémon brilhante. Retira o martelo emprestado, pronto para manter o inseto que está lá apenas, sem saber nada. Meu veludo cotelê fica genuinamente surpreso que esse lodo não evite o plano da matriz como seu gumball infernal. E de um único golpe, o lodo faz splat. Sem derrotas, sem explosões, apenas uma matança patética e limpa. Galáxia dá a ele um momento. Seu gumball traseiro é 100 vezes mais forte que um lodo normal. E vem a realização esmagadora. Seus 6 meses de farmeu contra um chefe secreto não lhe deram absolutamente nada. Nosso garoto tem um flashback de Shibido dependente, dizendo a ele que meio ano de farmeu era. Continue batendo. Mas agora a derrota está esperando antes mesmo para balançar o martelo. Agora é o cegamento do Maps do tutorial e ainda assim os deuses da gacha continuam a ignorá-lo. E ao rosto de um homem que já aceitou sua nova carreira como zelador profissional de slings. É claro que uma garota aleatória recebe uma queda estranha na frente dele, porque o universo adora humilhá-lo. Seu pai menciona casualmente que o nível de tutorial vale mais do que o Junk Rock, no qual Ilma passou meio ano. A garota sonha em ser mágico, enquanto o único sonho de nosso garoto é não chorar naquela noite. Ilma entra em uma crise existencial total, percebendo que seu plano de ficar rico rapidamente era mais estúpido do que o de um jovem. Ele só fica lá, parecendo uma garota e seu pai tem mais sucesso em minutos do que ele em 6 meses. Olhe para o seu boletim de derrota e entenda que não é apenas um perdedor, mas está abaixo do nível do tutorial. E cortamos o laboratório obscuro, o que significa que o enredo ficará sério demais. O professor Fovri pede a seu assistente, Clark, para entregar um arquivo a um EASO. Clark encontra Fovri, que estava ofuscando seu reflexo em um copo. O professor começa a criticar Isin, chamando-o de estranho e rude,
O que é engraçado vindo dele. Mas é claro, ele admite que Aizen é um gênio que literalmente descobriu o maná. Então você tem que tratá-lo bem. O professor passa o arquivo para o novo, Aizen, que parece querer estar em qualquer outro lugar. Aizen abre o arquivo e libera uma merda mental, porque o enredo apenas começou seriamente. Fouri sorbe seu chá, mais vantajoso do que nunca, porque ele já sabia que o mundo estava se esgotando. Aizen está atrás dele com o rosto de que uma mesa girará e a tensão é cortada com uma faca. E a grande revelação chega, a mana está vazando das masmorras e os números são filmados. Aizen entra em pânico total, perguntando se o fim do mundo será um problema. O professor continua a beber chá, liberando a tradição como se não estivesse falando sobre um apocalipse monstro. Mipana continua com seu copo na mão, prestes a explicar como eles são todos. E aí está, os monstros começarão a aparecer na superfície. Nós somos fritos. Aizen é tão estressado pelo apocalipse iminente que o relatório é literalmente consumido. O professor diz para ele se acalmar e responder, mano, você acabou de ler sobre o apocalipse? Aizen olha, percebendo que ela é a única sã em uma sala cheia de pessoas loucas. Fouri diz a ele que eles serão apenas monstros fracos, como se isso fosse tranquilizador. Aizen é forçado a acenar, mas seu rosto grita, estou cercado por idiotas completos. O professor dá a ele uma conversa condescendente sobre manter a calma, basicamente ligando para ele e depois solta, mas espera, há mais, pronta para jogar outra nota do trecho apocalíptico. O relatório confirma que monstros mais fortes estão subindo de níveis baixos, então o mundo está duplamente ferrado. Aizen passa do ataque de pânico para os estados em raro, provavelmente porque seu cérebro já ficou curto. O professor tenta gastar, para que ele acredite que o apocalipse não é muito. Que psicopata! Aizen pergunta se há mais problemas finais para o mundo e as respostas de Fouri, ou imagine, e a grande virada, a magia agora trabalha fora das masmorras. As regras do jogo acabaram de receber uma atualização enorme e aterrorizante. O professor fica dramático, perguntando a Aizen se ele entende como eles são todos. Enquanto isso, nosso garoto Ilma está cantarolando em sua mesa, sem ter uma ideia de que o mundo esteja correndo por aí. Mipana retorna à sua crise existencial devido à rocha inútil, na qual perdeu meio ano. Ele só olha para ela, completamente seco de ideias e se casando em sua derrota. Ele continua a se auto-acionar com seu bermeu de 181 dias para um simples pedaço de cascalho inútil. Esse idiota continua sorrindo, pronto para redobrar suas más decisões por pura curiosidade. Ele está literalmente listando todas as razões pelas quais sua rocha é lixo, e ainda assim os neurônios continuam girando. Ele se lembra de que todos os testes confirmaram que a rocha é uma derrota certificada. Mas nosso garoto se apega à esperança de que haja uma pitada de maná que sua máquina surrada não detectou. Inspecione sua rocha como se fosse um joalheiro, ainda colocado com esse copium prêmio. E nós tocamos de volta, agora preocupa a rocha que acabou de engolir. E, em caso de dúvida, nosso garoto se volta para a internet para obter mais conselhos e ruínas vidas. Mipana agora googleia o tamanho médio da merda, porque seu plano foi oficialmente para o inferno. E lá temos os 5 estágios do duelo quando ele percebe que está prestes a engolir uma rocha pela ciência. Ele é muito questionável consigo mesmo matemática, pronto para arriscar tudo. E seu primeiro passo é pegar o desinfetante porque, é claro, você precisa ser higiênico quando come pedras. Nosso menino está banhando seu animal de estimação em álcool como se fosse dar um tiro e não cometer uma emergência médica. Ok, como... E lá vai, seu farmeu de 6 meses acaba de enviar diretamente ao longo da garganta. Meu veludo se sente calmo bebendo chá, contemplando as decisões de vida que o levaram a engolir cascalho. Ele bebe como se fosse a vida nela, que o mesmo se considerando o que acabou de fazer, ele fica surpreso ao não sentir Deus instantaneamente após seu plano de galáxia. E de repente, seu estômago começa a brilhar como se uma bola de dragão tivesse engolido. Este idiota celebra um calor na barriga, acreditando que seu plano de galáxia funcionou. Ele tenta se auto-defender que a rocha que ele comeu lhe dará um poder secreto. Ele vai ao pátio que joga socos épicos, tentando ativar poderes de anime não existentes. Ele começa a fazer shadowboxing como um palhaço convencido de que ele se tornará um professor de artes marciais. Lembre-se de que a magia só funciona em masmorras, uma desculpa conveniente para continuar sentindo um perdedor. Ele sorri, aceitando que seu plano brilhante resultou em absolutamente nada. E, é claro, seu cachorro Mamu, o túmulo de um prato, porque seu sofrimento é uma assinatura diária. Mamazo é desencadeado e Ilma tenta acalmá-lo como se ele não fosse a fonte do próprio caos.
Tente explicar seu experimento científico falhou com o cão, o que está claramente julgando sua vida. Yuma percebe que o cachorro apenas tijolos para o lodo ou a comida, e as peças começam a se encaixar lentamente. De repente, sua mão parece uma garra monstruosa e uma tatuagem rara aparece no rosto. Nosso garoto olha para suas novas garras como se ele não tivesse comido uma maldita rocha há 5 minutos. E, é claro, sua mãe grita para o cachorro, sem ter uma ideia de que seu filho acabou de desbloquear o modo de vilão. Yuma entra em pânico total, finalmente percebendo que engolir cascalho pode ter efeitos colaterais. Ele olha para o espelho com um protagonista de anime que nunca pediu um brilho livre. Ele percebe lentamente que seu plano brilhante o fez a mesma coisa que ele está atingindo meio ano. Um novo corpo metálico é tocado, conectando as peças entre comer rocha e se tornar uma rocha. Agora está caindo que a magia funciona fora das masmorras, um memorando que foi perdido. Ele atinge o remorso, sua energia pode não ter o botão desligado. O colapso total ao perceber que sua nova gaiola de Luke poderia ser permanente. E grita como um homem que acabou de mudar sua humanidade para uma superpotência em 100. Ele é jogado na mesa, confirmando que seu novo estilo Eiji não tem conversas. E, claro, ele culpa a bola de metal por sua própria decisão idiota de engolir uma pedra. Um momento de chibi é marcado, conectando as peças entre seu novo corpo e seu martelo confiável. Sua primeira ideia brilhante, tentando seus novos poderes dando martelo, o momento da galáxia, tornou-se a mesma coisa que ele estava derrotando 6 meses. Ele literalmente boneca com sua própria arma, genuinamente surpresa que seu corpo metálico seja, na verdade, metal. Então as fraquezas são comprovadas com a mesma tocha que a explodiu antes. Esse idiota finalmente entende que, se for forte como o lodo, também é fraco como ele. Portanto, é pulverizado com spray de refrigerante e confirma que é fraco para o frio. Que gênio! Seu cérebro de chibi finalmente se junta a tudo. É um alto-falante andador da bola de metal que a humilhou. E então ele percebe que talvez seu Luigi não seja permanente. Comemore como se ele tivesse vencido a loteria para descobrir que sua forma de monstro tem 5 minutos. Tente esfriar, como se tornar um bug metálico tivesse sido apenas uma piada. E então o FOMO entra nele, preocupado que sua energia solteira tenha sido para sempre. Salto temporário dramático no dia seguinte, porque nosso garoto precisa dormir bonito e ele está de volta ao seu quarto gritando, "Eu sou difícil", enquanto ele ativa sua forma de metal. Que escolha de palavras! Ele perde o chefe de alegria ao descobrir que sua superpotência de tudo é 100 é uma assinatura diária. Flexa seu boletim zeros, percebendo que encontrou um chip de código para o sistema mágico. Descubra o cronômetro de 5 minutos, confirmando que o seu aplicativo de energia vem com monótono automático. Ele tenta ficar duro de novo, mas seu corpo diz a ele, até amanhã, quebrar. E há a impressão pequena, sua superpotência barata tem um frio de um dia. Nerfeu imediato. Esse idiota já está fantasiando com Vanciar para Cthulhu com seus 5 minutos de glória. Seu ego infla, acreditando em Dungeon Professional certificado por seu truque justo. E, é claro, seu objetivo final é se tornar a serpentina de masmorras que ele odiava muito. Tente se tornar indiferente, como se não o vissemos babando por dinheiro imaginário. Voltamos a Dungeon Streamer, que explica as balas de café da manhã dos monstros do jogo final. A serpentina solta os senhores dos chefes da verdade, não a bola de metal com a qual Yuma perdeu meio ano. E o leilão, você precisa de magia para bugs verdadeiros, dos quais Yuma tem 0 absoluto. Yuma processos de que seu novo poder é apenas um truque físico com 2 fraquezas gigantes. Ele recebe um superpoder e seu primeiro pensamento é, uau, eu ainda sou uma merda inútil. Na escola, ele reclama que não sabe usar o poder que teve apenas um dia. Ele retorna ao seu modo padrão, crise existencial na mesa, em vez de fazer algo útil. Ele admite que é um jate profissional que apenas inveja os ricos, deitados no sofá. Seu plano de vida é 1/3 do terço e continua a tratar seu farmeu diário como uma obrigação. A montagem de rotina reaprisionou a mesma bola de metal com seu martelo de confiança. Sua patética farmagem já faz parte da rotina matinal, com a mãe sua única testemunha. Um ano inteiro passa e meu veludo ainda é o mesmo idiota vago, apenas um ano mais velho. Curte uma masmorra vermelha de verdade e já sabemos que o bem está chegando. Os fandoms fogem por suas vidas porque o nível do tutorial termina oficialmente. Uma garota do Instituto Random está prestes a se tornar uma costeleta de monstro, um momento clássico de Amicela em apuros, e seu rival é um dragão blindado. Atualize a luz em relação à bola de metal de Yuma. O dragão está prestes a fazer carvão, a masmorra típica. Mas um novo desafiante aparece, um bade loiro pronto para humilhar o lagarto.
Ela desvia o ataque do dragão como se fosse um pequeno desconforto, esquiva os ataques como se fosse uma coreografia, literalmente corre do dragão de volta para distribuir dor personalizada. E ao golpe final, uma estocada limpa que dobrou para o lagarto cultivado. Ele verificou a garota que salvou, mostrando seu casaco dignifado como se nada. O loiro Biles é Lois, o amigo de infância com quem eles estão comparando Yuma todo esse tempo. Corta para um prédio corporativo sofisticado, porque o enredo acaba de levar um. Lovi já mudou o traje de batalha para um traje de escritório como todos os profissionais. Parece sério, provavelmente chato ser tão bom. Um terno agradece a ela por salvar seus funcionários e ela é humilde. O cara é apresentado, pois Izzyag parece mais do que o Yakuza mais do que os recursos humanos. O terno a interroga sobre sua morte perfeita, basicamente perguntando se ela usa truques. Lois lança o clássico apenas estudando muito, como se não fosse um chip de código de caminhada. O processo continua com uma suspeita. Mas está prestes a dar a ele a recompensa. E aí está o pagamento. Uma verdadeira joia mágica, não a rocha de estimação com a qual Yuma perdeu meio ano. O processo explica as regras. Mas Lois tenta rejeitar o pagamento como um santo humilde. Ela segura a joia como se nada, totalmente imperturbável para as massas que acabou de ganhar, e libera o preço, 14 milhões de ienes. Enquanto Yuma chora por Calderilla, ela está revestida. Lois dá a joia, dizendo que seu instinto diz a ela que a outra garota precisa mais dela. Que Deus a flexiona. E voltamos a Yuma, que ainda é um instituto vago reclamando de sua vida. O contraste é brutal. Meu veludo Vime odeia celebridades, sem ter uma ideia de que seu amigo de infância já seja mais estrela do que ninguém. A TV muda nas notícias das masmorras e gritos de rosto de Yuma. Oh, foda-se, não de novo. A notícia abrange apenas o incidente do dragão que Lois resolveu, e nosso garoto está prestes a engolir um diário e verificar. Veja a TV pensando em quão fortes os monstros são, sem uma ideia de quem era a heroína, e chega a hora em que ele percebe que quem humilhou o dragão é alguém que sabe. A TV continua a expor o misterioso herói e Yuma ainda está em segundo plano, no par. E de repente, a TV libera o nome e o rosto de sua amiga Lois, e meu veludo velado cai no chão. Ele se levanta, balbuciando seu nome como se tivesse visto um fantasma. Lois cortou cercado por paparazzi na escola, enquanto Yuma merodia atrás como uma afluência. Uma repórter pergunta se ela estava com medo, e ela responde com um concentrado no profissional. Permanece humilde, dando crédito às armas de aluguel quando todos sabemos que é diferente. O repórter libera o preço de 14 milhões de ienes e nosso garoto tem um aneurisma de fundo. Lois diz que fica com a joia, e o cérebro de Yuma trava ao tentar processar essa quantia de dinheiro. E então solte a bomba, ela se tornará profissional, fazendo com que as decisões de vida de nosso filho pareçam ainda mais patéticas. O cérebro de Yuma entra aqui com a palavra futura, a mesma palavra que uma garota do pet usada para arruiná-la. Um velho começa a inflar Lois falando sobre suas anotações e como ele é talentoso. Hype é real. Yuma pergunta a uma garota do pet o que diabos é a Izid, e ela explica que ela é a empresa dos sonhos. O clássico realmente não sabe, você não sabe de nada, e a desculpa do meu veludo é que ninguém lhe diz nada. Mais conhecimento em uma instituição de treinamento nacional e o cérebro de Yuma continua a levar o básico. A Pet Girl termina dizendo que não diz a ela porque é uma profissional que não está interessada. E depois solte a bomba. Ela também vai para a escola de treinamento com Lois. Aus. Seu sonho é ser o Messias, um curandeiro, que acaba sendo uma carreira que nosso garoto nem sabia que existia. Finalmente, o arquivo Yuma cai. Seu sonho é ainda mais difícil do que ser um explorador de masmorras. Flex a Pet Girl, que já fez o teste de aptidão e tem potencial, deixando Yuma na sarjeta. E lá estamos, destruído pelos conceitos de sono e futuro. Agora as derrotas são emocionais. Nosso garoto está até o fundo de sua sensação, lembrando-se de quando viu Lois como um rival e uma garota do pet como uma futura esposa. O flashback confirma que tem sido um perdedor de não direção desde a infância. Enquanto seus amigos tinham ambições, vemos uma foto simbólica delas correndo em direção ao futuro deles enquanto ele se destaca como um NPC. Digite uma crise existencial total, admitindo que não tem paixões, interesses ou objetivos na vida. E sua solução de galáxia é estudar, pensando que um pequeno companheiro fechará a lacuna de assassinato. Agora ele pede o conselho de seu cachorro porque Mamazou é o único que ainda não o chamou de perdedor. E após 5 minutos de estudo, ele já desiste, declarando seu plano um fracasso total. Yuma retorna ao seu modo padrão. Chibi chorou por não ter motivação ou direção.
Agora ele baixa seus traumas para o cachorro no pátio, que provavelmente apenas espera que a bola de metal reaparece. E eles colocam uma ilustração inteira com o Ipei Lois, apenas para lembrar como nosso garoto está indo. O contraste é brutal. Ilma nos libera Lorigel do The Pet, que acaba sendo um santo com objetivos reais na vida. E há a metáfora visual. Seus amigos correndo para o futuro enquanto ele continua como um histórico do NPC. Um aleatório começa a falar sobre inveja. O que basicamente resume toda a personalidade de Ilma agora. Olhe para seus amigos, percebendo que ele não sabe que os está dirigindo porque estava muito ocupado odiando. Peça o conselho do seu cão novamente, desejando ter pelo menos uma paixão que não foi humilhada. E sua solução brilhante é ser feroz mais 2 pedras sem valor. O ciclo de falha continua. Agora aceite o conselho do cão, decidindo continuar com sua rotina patética. Você come as outras pedras e a energia deles dura mais 15 minutos. Uau! O que melhor inútil para o poder inútil. Volte para o buraco. Pronto para sua dose diária de dor como se fosse terça-feira, e a bola de metal retorna, brilhando como uma cortina rara quando, na realidade, é sua consulta diária com decepção. Finalmente, os deuses da gacha liberam uma variante de ouro, e Nipana perde a cabeça. Esta nova bola tem velocidade e a destrói como um flash dourado. Pegue seu spray de refrigerante confiável, mas esse modelo é imune ao seu truque barato. Agora está no modo de 2 pontos com spray e tocha, pronto para explodir pela terceira vez. E, é claro, passa da linha instantaneamente. Este idiota tem o autocontrole de uma criança pequena. Ele celebra sua vitória sobre o lodo atordoado como se tivesse derrotado um chefe certo e não uma bola brilhante. E o prêmio é outra pedra de cascalho. O universo gosta de humilhá-lo. Ele examina sua nova Mena Golden convencida de que fará isso rico. O Google retorna, mas é claro que a internet não tem informações de Draps a 100. E o secador de 100 perus mana confirma. Sua pedra dourada vale o mesmo que os outros. Nada. Ele já está chamando uma casa de penhor tentando vender seu cascalho como se fosse ouro. Momento da galáxia, se parece ouro, por que é ouro? Lógica impecável. A loja me diz para me ensinar evidências e seu plano de ficar rico implica. E, além disso, ele percebe que é jovem demais para entrar na loja sozinho. Tente esfriar, fingindo que ele sempre pensou em comê-lo. Se você não pode vendê-lo, comer é o seu novo lema. Agora Chibi entra em pânico, temendo se tornar um disco. E afinal, a pedra dourada não faz absolutamente nada. Sua forma metálica permanece o mesmo cinza chato. Posa como se ele tivesse alcançado uma pele lendária, mas continua com o mesmo traje padrão. Grite novamente. Coloque duro, em seu quarto, que ainda é o grito de guerra mais estreito da história. No dia seguinte, os deuses do gacha liberam algo que não parece um aquário. Agora, as armadilhas saem em corrente, mesmo que sejam o mesmo cascalho inútil. Ilma começa a suspeitar porque venceram um novo conceito para ele. Ele faz contas e percebe que sua taxa de rascunho passou de sempre para todos os dias. E sua teoria da galáxia é que a pedra dourada lhe deu um fã de centenas de sorte. Esse idiota já sonha em ficar rico pensando que suas novas estatísticas funcionam em coisas que valem a pena. Retorne em Emo Home, pronto para experimentar seu código de trapaça na vida real. Ele vai à masmorra azul para ver se seu destino funciona realmente. E o resultado é outra derrota, deitada de bruços na cama, porque o destino dele serve apenas para lixo. Sua única melhoria foi estender o cronômetro em sua forma inútil. Que prêmio de consolação! E exatamente quando está prestes a marinar em sua derrota, o buraco libera uma atualização. Os deuses da gacha agora jogam uma variante vermelha brilhante, porque as mudanças de paleta são o único conteúdo novo. Ilma é fascinado por opções de cores como se estivesse personalizando um personagem e não lutando por sua vida. A bola vermelha entra agressiva, nem é hora de processar a nova pele. Ele começa uma dança zombaria, e nosso menino permanece imóvel, engolindo humilhação. Ativa sua forma de metal. Reclamando de roupas como se fossem Hulk com orçamento de moda. E continue usando o grito, eu fico duro, o que nunca deixará de se encolher. Segure um golpe e flexione sua durabilidade, alcançando um W após um ano de derrotas. Retire o combo da tocha e pulverize, porque sua única estratégia ainda é cometer incêndios e orar, e a bola vermelha é a prova de fogo. Seu único pônei de truque acaba de ser combatido por um Gumball. Agora, tome estratégias de limpeza de páginas de truques. Você vai lutar contra a ferrugem com óxido. Googlear novamente, procurando como superar o Gumbugo Gumball, e seu novo plano inclui um cubo ácido. Esse cara está prestes a dar uma casca química ao lodo. Comemore como se tivesse descoberto um novo elemento e não uma nova maneira de cometer vandalismo.
Sua nova tática é congelar o lodo e depois mergulhá-la em ácido. Esse nível de comportamento já é insano. E após o ácido, ele retorna ao seu clássico congelamento e queima. Seus métodos se tornam cada vez mais selvagens. No dia seguinte, os deuses do Gacha liberam uma variante transparente Nipana perde a cabeça com as novas Peris. E, claro, isso é imune ao frio, porque o universo adora fuder. Seu novo plano é o Arce Live. Ele está prestes a cometer um crime grave por um Gumball. Ele celebra sua vitória queimando todo o buraco. Um psicopata. No dia seguinte, outro aparece e ele já imaginou. Sua vida é um ciclo de crimes de guerra na escalada. Os deuses da Gacha jogam outra mudança de paleta e nosso garoto é como, legal, outro. E de repente, o buraco começa a cuspir cascalho inútil como um dispensador de peixes. Yuma faz contas e percebe que suas derrotas diárias agora vêm em várias cores decepcionantes. Sua solução de galáxia, comendo novas pedras, porque agora sua dieta é de 90% de minerais. Ele fica sem camisa, pronto para ver se sua dieta de rochas lhe deu abdominais ou apenas constipação. E lá vai, engolindo um punhado de cascalho como se fossem vitaminas do pica-piedra. Flex sem camisa, mas, em vez de ficar duro, seu corpo começa a fazer rangidos preocupantes. A transformação agora parece muito mais demoníaca, como se ele fosse de Gumball para Gundam. Nosso menino acaba de receber um brilho do protagonista Eiji, com buzinas e 6 pacotes incluídos. Ele olha para o seu novo mergulho do demônio, finalmente parecendo prota e não uma missão secundária. Digite uma crise total. Gritando para os acessórios EIJI que simplesmente crescem. Finalmente, conecta que sua dieta colorida de pedras é a razão pela qual agora aparece o chefe final. Olhe para sua nova viagem demoníaca, provavelmente se perguntando se você pode voltar pela loja na loja. Torna-se o modo Chibi, aprimorado que está tudo bem porque é temporário e seu primeiro instinto após o brilho aptoníaco é o Goblin de Pet Notes. Jogador de coração. O Wiki explica, as masmorras azuis dão magia da água, um poder que nunca terá. Rojas dão magia de fogo, que Lois já está dominando. White dá cura, o que é justo é o plano de carreira da menina. E sua própria masmorra negra dá melhoria corporal. O sinal da pergunta diz tudo, nem o Wiki está claro. Finalmente, o verde dá a magia do vento, fechando a lista de poderes que não terá, e o Wiki libera outra bomba na magia do raio. Só para esfregar de cara os poderes que você não pode ter. Nosso menino, em sua forma demoníaca, está pronto para experimentar poderes com seu kit de incêndio. Finalmente, entenda que cascalho colorido pode dar poderes elementares. Seu primeiro teste, pegue sua mão, auto-marcar como um método científico. Ele se coloca no modo Chibi, comemorando que agora está imune à sua própria estupidez. Conecta as peças, sua dieta de rochas deu-lhe resistências elementares completas. Ele perde a cabeça, acreditando em Deus porque ele pode emaranhar a magia que ele nunca usará. E o trem de hype imediatamente descarrila quando ele se lembra de que ainda é um pringelado sem objetivos. A forma demoníaca termina e o feliz por ser o mesmo perdedor sem camisa. Ele se joga na cama e já espalhado pelo próximo Gumball que humilha, abraçando sua patética vida nova. Nosso menino está na cama tentando prever o próximo gosto de Gumball como se estivesse coletando a coleção completa. E no dia seguinte, os deuses do Gacha liberam um chefe de ataque do tamanho de seu futuro. Nipana entra em pânico total porque seu novo lodo está pedalando com esteroides. Corte em Professor Fouri, que acabou de receber um alerta de que um monstro de Toucho foi derrotado. O narrador lança um flashback confirmando que o patético farmeu de Yuma acabou de colocar no radar mundial. O professor explica que é uma notícia. A primeira morte única em 3 anos. E, aliás, o Lore Catrap no R, os iluminadores das masmorras, que agora estão confusas. Acontece que existe uma tabela global de líderes de monstros. E nosso garoto acabou de cortar um nome sem querer. O tablet confirma, um mineral preto quebrou, um sinal de que um chefe de masmorra preto foi derrotado. O professor tenta descobrir o que a equipe Elite fez, sem ter uma ideia de que ele era um instituto de alto nível. Explique por que ninguém se incomoda com as masmorras negras, são pura perda de tempo. E voltamos ao nosso menino. Prestes a mostrar que o risco é apenas mais uma palavra a ser arruinada e desesperada. O narrador nos ensina a tabela de tamanhos. Seu novo lodo é 5 vezes maior que o normal. Yuma agradece a esse mastodonte por ficar preso no buraco, porque se não fosse comida. Tente se motivar, mas todos sabemos que seu verdadeiro mecanismo é o vício no mingau. Eu já estava assistindo pelo prêmio imaginário deste Gumball XL. Flexa sua nova forma demoníaca ao lado de toda a sua coleção de produtos caseiros inflamáveis.
Você esquece novamente de tirar suas roupas, sacrificando seu rastreamento em nome do conteúdo. Ele é jogado no modo demoníaco, tocando picos como se finalmente fosse o prota que sempre quis ser. O lodo dispara um muco preto e o cérebro de Yuma faz uma tela azul. De repente, o Gumball tira alguns katanas porque, é claro, também é otaku. Yuma fica surpreso que seu poder seja realmente difícil de torná-lo resistente. A barra estava baixa, mas isso já é um subsolo. Agora o lodo desenha um arsenal inteiro. Ele está lutando contra uma navalha suíça com esteroides. O Gumball flexa com suas ferramentas, com uma face de bastante ser apenas uma massa de metal. Yuma está sendo humilhado e apenas repete não funciona, quando uma criança brincando de pegadas. E de repente há um maldito giro de carne de porco. Por que tem mais formas do que um chefe da Final Fantasy? Nosso garoto voa como pinball, em total crise para a nova pele espinhosa. Sua maior preocupação não é o monstro, mas seu rastreamento favorito agora é confete. Ele retorna à sua única estratégia: navegue tudo. Esse idiota acredita que queimar seus problemas. Já faz 1 hora e ainda gritando um lodo em um buraco. Definição pura de patetismo. Agora ele tenta negociar a rendição com um Gumball após 1 hora de humilhação. Ele fica sem incêndio e começa a reclamar que receber golpes é irritante e retira seu último recurso, o martelo de 10 elementos que ele usou há 1 ano. Ele vai com o golpe final, colocando toda a sua esperança em um balanço patético. Ele grita com um Gumball que quebra, que já é um novo mínimo. E merda, o martelo barato funciona. Ele apenas bateu em um chefe. Nosso menino está exausto, mas finalmente os deuses da gacha liberam algo que não parece um aquário. Pet Girl o pega com a perda de uma poda. E culpa o cachorro. A nova armadilha brilha como um troféu de participação romano. Yuma corre para o secador de 100 perus, esperando que isso tire da pontuação 0 de maná. Examine seu cortina como se você fosse um joalheiro, colocado com cópia premium. E o secador marca outro 0. Final adeus ao seu plano de ficar rico rapidamente. Ele olha para a derrota em silêncio, como quem assume que sua vida é um meme. E voltamos ao seu único plano. Se você não pode vendê-lo, coma. Esse cara já é uma sala de jantar profissional. Sua galáxia lógica, se não vale a pena. Melhor arriscar uma emergência médica para a ciência. Desta vez, a indigestão parece diferente. Parece que um foguete foi engolido. O remorso entra, duvidando de que essa rocha tenha aprovação de saúde. Seu cérebro de chibi tenta adivinhar notas de pet, imaginando se novos acessórios serão lançados. O apocalipse no estômago se acalma e acredita ter esquivado de outra bala. E de repente, seu corpo se torna uma maldita Symbion of Venom. Um paver acabou de desbloquear. E uma Eipeia, pronto para testar seu novo erro vital. E, novamente, esqueça de tirar suas roupas, sacrificando outro traje aos deuses do conteúdo. A transformação é uma explosão de metal líquido. Muito mais dramático do que antes. Vai de Colossus a 100 para completar a unidade de Evangelion. O brilho é brutal. Flipa com seu vilão gotejamento, finalmente abraçando seu potencial principal. Tem seu momento de merda sagrada. Percebendo que o Raid Boys Draft deu. E seu primeiro pensamento depois de se tornar um fusível demoníaco é: uau, eu sou mais alto. As prioridades. Começa a se perguntar se você pode copiar os ataques do lodo, como seus tentáculos de katana. E ele descobre instantaneamente que seu novo corpo é basicamente um simbionte controlado por pensamentos. O Power Creeper real já está brincando com suas armas DLC, mudando entre Hammer e Sword quando criança na loja de brinquedos. Um aleatório mais magro vê seu novo gotejamento e entra no modo ou merda, porque normal. A primeira coisa que ele faz depois de brilhar é aparecer na frente do cachorro, que nada está impressionado. Mamazu fica louco e Yuma tenta explicar que ele não é um ladrão, apenas um idiota. Veja seu reflexo, ele tem um momento de eu sou ruim e decide que ele não se importa. Enquanto isso, na sede da Illuminati de Mazorras, a patética farmagem de Yuma está causando um incidente global. Os geeks de masmorra estão em uma reunião de emergência porque um aluno em ruínas está quebrando o jogo. A tabela de líderes do monstro fica quebrada e todos em pânico por seu genocídio de Gumballs. O presidente Maia lança a tradição, um duque negro caiu e agora 4 outros chefes desapareceram. Os Illuminati apresentam mais nerds e o Sr. América já acusa o Sr. China de ter hacks. O Sr. Egito é frio, imaginando por que alguém seria tão suor para limpar 4 masmorras ao mesmo tempo. Os internacionais entram no modo chibi, apontando como crianças viveiros na ONU. E Aizen aparece, o único com cérebro, dizendo que a teoria dos 4 ataques simultâneos é pura merda.
Loredrap, até o jogador mais forte quase morre contra um único chefe, e eles acreditam que alguém fez 4. Izen acende o modo Galaxy, percebendo que todo o seu entendimento está errado. O Sr. América se desenrola, pedindo explicações na versão dos tolos. Aizen explica que todo o seu sistema se baseia se o mineral vermelho está quebrado, ele morreu Red Boss, Logic Basic, e libera a bomba e, se todos esses chefes de cor morreram na mesma masmorra, conecte as peças, a patética farmeu de Ilma é a fonte de todo o caos. Um terno tenta calá-lo dizendo que as masmorras negras estão fechadas, como se Ilma se importasse com as licenças. Aizen responde, e masmorras inacreditáveis, como a colisão infernal em seu jardim. O presidente ainda está cético, perguntando onde esses jogadores são Deus, sem saber que ela é uma adolescente rígida. Aizen desenvolve a teoria, um Deus anônimo encontrou uma nova masmorra e a está marcando. E que Deus é Ilma, arranhando com seu cachorro, sem ter uma ideia do pânico global que causa. O Sr. América ainda é raivoso quando um cara entra com uma notícia que explora a cabeça. Aizen coloca Smack Smile, sabendo que o que sua teoria provará. E a revelação, o Rei Negro acabou de cair. O Gumball Genocide de Ilma cobrou um chefe final. Enquanto isso, nosso garoto se orgulha de seu cachorro sem saber que acabou de quebrar o jogo. E enquanto o mundo entra em pânico, seu maior problema é estar cansado e entediado. Seu maior arrependimento, que o chefe da raid consumiu todo o seu kit de incêndio de baixo custo, já planeja o próximo Daily Farmil, sem saber que o chefe final foi carregado com seu próprio jogo. O equipamento de seu cérebro gira em velocidade glacial, percebendo que seu cachorro era um despertador mais confiável do que o celular. Ilma tem um tempo com seu cão, sem saber que seu buraco infernal foi remendado. Grande revelação, a colisão de seu pátio, uma fonte de todo o seu trauma e poder, desapareceu. Seu cérebro faz o bufer ao processar que sua consulta diária com dor foi cancelada. O pânico entra quando você entende que sua fábrica de conteúdo pessoal foi apagada para sempre. Momento da galáxia. Ele percebe que o chefe certo era, de fato, um chefe certo. Ele entra em colapso porque sua masmorra de sofrimento não resvene. Agora as derrotas são existenciais. Tente reconfortante dizer que pelo menos seu cão ficará feliz e não sofrer mais trauma diário. Ele se move como um chivi sem alma, um NPC que perdeu seu único propósito. Tente enganar que seja grátis, mas seu rosto grita, sinto falta da minha máquina abusiva de mingau. Inicie os profissionais de listar de sua nova vida patética. Hora do café da manhã em vez de lutar por isso. Eles celebram não ter que sacrificar os deuses do conteúdo. Uma pequena vitória. Ele está feliz em economizar dinheiro em kits de incêndio, seu único orçamento bem gerenciado, e é atingido por seu celular, admitindo que seu ano de fazenda não teve retorno de investimento. Finalmente, ele quebra e admite que tudo que ele queria era um palmadita nas costas para sua luta patética. Ele tem um momento emo, percebendo que ele desenvolveu síndrome de Estocolmo para um maldito solavanco.